Fala galerinha, esse é o professor Leonardo, Careca Show da Química, e hoje, professor, nós vamos trabalhar com vocês aqui os indicadores de performance. Para que isso, professor? Para avaliar o seu desenvolvimento, o seu desempenho até esse momento aí. Então copia, fica ligado, não perde um take, porque se não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha! Deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Galerinha, é muito comum você se perguntar se aquilo que você está estudando está fazendo efeito, se o seu estudo vai produzir um efeito de aprovação no final do seu ciclo. A gente já comentou nas aulas passadas sobre o ciclo, né? O ciclo do PDCA, planejar, fazer, checar e agir, professor. E hoje nós vamos justamente pegar no ponto que chama-se checar. Como é que você vai checar o seu desenvolvimento, professor, o seu desempenho até esse momento? Eu costumo dizer para os alunos, professor, que para que isso funcione, você tem os indicadores de performance. Palavra chique essa, não é verdade, professor? O que são indicadores de performance? São palavrinhas, são perguntinhas que você vai fazer para você mesmo, para saber se você está no caminho da maneira correta e eficiente dentro do seu ciclo, dentro da sua jornada de estudo. Jornada essa que muitas vezes vai seguir o resto da sua vida, professor. Então você é estudante de Enem, você é estudante de concurso, professor, você precisa saber que dos indicadores de performance eu costumo separar em duas categorias, os subjetivos e os objetivos. Então você tem duas categorias, categoria subjetiva e objetiva. A categoria subjetiva, professor, eu costumo dizer o seguinte: a categoria subjetiva nada mais é do que duas perguntinhas que você tem que fazer, professor, para saber se você está mesmo fazendo aquilo que vai te fazer feliz no futuro. Como assim, professor? É a perguntinha do quem e por quê. Nós já falamos isso em vídeos passados, professor. Quem você quer ser no futuro e por que você quer se tornar esse profissional, essa pessoa, é muito importante dentro da sua caminhada. E mais do que isso, professor, você não precisa ter medo e muito menos vergonha de mudar essas respostas ao longo do caminho. Isso é muito importante, professor. O que eu trago de novidade hoje para você aqui são, professor, os indicadores objetivos. O que são os indicadores de performance objetiva, professor? É aqueles que você consegue mensurar, é aqueles que são objetivos com respostas específicas, diferentemente dos indicadores subjetivos, que é algo mais específico que você leva consigo mesmo, às vezes, muitas vezes no seu subconsciente. São situações que só você consegue lidar. Aqui, professor, de maneira objetiva, são perguntas que você tem que dar com respostas objetivas. E mais do que isso, professor, eu trago para você que esses indicadores de performance objetiva, eles ainda podem ser subdivididos e devem ser subdivididos na hora da sua análise como indicadores qualitativos e quantitativos. Olha que show de bola, professor. O que seriam indicadores qualitativos? Professor, indicadores qualitativos são aqueles que vão dar respostas objetivas, mas não mensuráveis do ponto de vista de quantidade. Por exemplo, professor, onde você estuda, quando você estuda e como você estuda. Você vai responder para si mesmo se você estuda em casa, no trabalho, na biblioteca, professor. Você vai me responder quando que você estuda, se é de manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite, professor. Como que você estuda, se você está utilizando o ensino online, presencial, o ensino híbrido, parte presencial, parte online, você está usando apostila, se você está usando livro, se você está assistindo videoaula, se você tem caderno de revisões, ou seja, professor, as três primeiras perguntas de cunho qualitativo num indicador objetivo, professor, que você deve fazer nesse momento é: onde eu estudo, quando eu estudo e como eu estudo. Com essas respostas, professor, você vai saber avaliar se você consegue melhorar ou não a sua performance. Por exemplo, onde eu estudo? Em casa. Professor, eu já tentei estudar numa biblioteca, eu já tentei estudar no trabalho. Professor, no trabalho eu já estudei, eu sei que não rende, ou seja, essa performance no trabalho você já vai arriscar. Já tentou estudar numa biblioteca? Não, professor, eu nunca tentei estudar numa biblioteca. Tá aí a dica então, professor, por que você não marca uma biblioteca e tenta estudar, professor, dentro de uma biblioteca para saber se a sua performance aumenta ou não? Olha que chique, né, professor? A mesma coisa é quando tem aluno que consegue estudar de manhã, tarde e noite. Tem aluno que consegue estudar durante a semana e final de semana. Tem aluno que final de semana não rende. Tem aluno, professor, que à tarde não rende, só dorme. Esses indicativos, professor, você precisa avaliar e até mesmo ajustar. Será que se eu mudar o meu turno da manhã para a noite melhora, professor? Eu tenho muitos alunos que indicam uma mudança de turno e uma mudança de performance positiva. E da mesma maneira, professor, tem o como. Será que o online está fazendo efeito? Será que é o presencial que me traz mais resultados? Será que eu estou estudando
estudando em grupo, funciona mais do que estudar sozinho? Isso depende de cada um. Uma coisa é certa, se não funciona, professor, você risca do seu indicador e parte para uma outra tentativa. Mas não só isso, professor, além dos indicadores qualitativos, nós temos também os indicadores quantitativos, professor. Esses vão me dar uma quantidade mensurada na qual eu posso avaliar e saber se está funcionando ou não. Professor, quais são as perguntinhas do ponto de vista quantitativo? É o quanto eu estou estudando e o que eu estou estudando, professor. O quanto que eu estou estudando nada mais é do que o cálculo de horas líquidas que você faz durante a semana e durante o final de semana também. Você tem uma tabela, quem é aluno do nosso curso tem uma tabela onde ele anota a quantidade de horas por dia, a matéria que ele estudou por dia, a quantidade de exercícios que ele estudou por dia, se foi teoria, se foi exercício ou se foi revisão aquela matéria. É muito importante, professor, que você administre, que você mensure, professor, dia por dia, semana por semana essa quantidade, porque uma hora que você parar para analisar, seja no mês, no bimestre, no semestre, você vai olhar e vai dizer, nossa, eu estou estudando pouco. Esse quanto, professor, precisa ser mensurado e precisa ser ajustado para aumentar a sua performance. E nesse mesmo sentido, professor, a gente tem o quê? O que você está estudando? Muitas vezes a gente descobre, professor, que não é o quanto que a gente está estudando que é o problema, mas sim o que eu estou estudando, professor, e o como que eu estou estudando para resolver o problema. O como a gente já falou aqui, na verdade, a questão do que eu estou estudando, qual matéria que eu estou estudando, você não pode esquecer de nunca levar em consideração, professor, o PRD, que a gente já falou em outros vídeos e está tão difundido aí. O que é isso? É o peso, a recorrência e a dificuldade, professor. Você tem que avaliar se aquela matéria tem peso no seu vestibular, se aquela matéria que você está estudando é recorrente, ou seja, sempre cai naquele vestibular, e professor, se a dificuldade dela realmente necessita de uma maior carga horária. Tudo isso aqui, professor, pode ser mensurado dia a dia. Você vai anotar a matéria, você vai anotar o peso que essa matéria tem, professor, você vai anotar quantas vezes ela aparece ou se repete nos seus vestibulares, quanto maior for esse score, o que aqui vai aumentar e você vai ter que acabar estudando mais isso aí. Galera, eu espero que nesse vídeo rápido que a gente trouxe para você sobre os indicadores de performance subjetivos e objetivos, você faça nesse momento essas perguntas e ajuste, professor, o seu ciclo de estudo nesse momento daqui para frente, beleza? Espero que tenham gostado aí, comenta qualquer situação, qualquer dúvida, manda o WhatsApp, a gente está aqui para ajudar vocês. Careca Show da Química. Ha! Deu certo comigo, não dá certo com ninguém.